Murilo, é com Prontinho. você, meu irmão. A Então palavra é vamos sua. lá. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Enfim, como o Rafael falou, né? Esse é um tema que tem, né, tomado nossa atenção aí nos últimos dias, né? 5 dias de guerra, apesar de que esses contornos da guerra já se estabeleciam, né? Essas ameaças já estavam cada vez mais concretas. E, enfim, como ele falou, né? Estou em contato com o pessoal da TV, aí, da Assis TV de Rondônia. E eu fiquei na dúvida, né? Como é que eles chegaram até mim? Aí depois que eu lembrei, né? Então deve ter sido Rafael, Giovanni, enfim. Mas aqui também na TV Aratu, né? Teve aqui a filial da SBT, então foi entrada ao vivo. E, enfim, é sempre meio que. É sempre meio pego de surpresa, né? Porque tem perguntas que são feitas na hora e a gente vai construindo um raciocínio. A grande intenção hoje, né? E aí pelas leituras que a gente faz, né? Então a própria faculdade demandou, né, uma explicação mais sólida dessa questão da Rússia e Ucrânia, porque muita gente tem dúvida exatamente como se forma. E aí, pegando o gancho do que Rafael falou, da sociologia, né, de fato, a gente tem limitações com relação à própria construção, né, não só da sociologia, mas a construção da ciência, que é uma construção plenamente eurocêntrica. Né? Então, por exemplo, a gente analisa, eu que sou, né, graduado em Relações Internacionais, sou professor, né, da universidade no curso de Relações Internacionais aqui de Salvador, e a gente estuda muito teoria. As teorias têm um âmbito essencialmente ocidental e eurocêntrico. A gente sabe muito da história europeia porque a gente estuda isso na escola, mas a gente sabe pouco, né, das questões orientais, né? Eu sempre sinalizo com relação a um tema que eu de fato sou apaixonado, que é o Império Otomano, e como a gente sabe pouco, né, sobre isso. E, inclusive, há uma construção de que, durante um período, né, esse período de ascensão do Império Otomano, a gente estuda na história que é o período das trevas, né? Ou seja, o período das trevas baseado numa perspectiva essencialmente europeia, né? Quando, na verdade, não tinha nada de trevas em outras regiões, na China, né, no próprio Império Otomano, enfim. Avanços científicos, tecnológicos. Então, a gente tem essa dificuldade. Quando a gente vai buscar fontes também, nossas fontes acabam sendo, né, fontes, né, dos Estados Unidos, da Europa, né, até por conta da língua. A dificuldade da língua, da gente, enfim, ter acesso a fontes russas, ucranianas, enfim. Isso é sempre um desafio muito grande para a gente. Mas a gente vai tentando construir, né, ligando as peças, para a gente conseguir ter uma capacidade analítica em relação a esses contornos, a esse conflito. Né? Mas eu sou plenamente partidário, totalmente partidário, de que a gente não consegue entender fenômenos, eventos, processos, sem entender história. Né? Não se preocupem que eu não vou, quer dizer, vou pincelar, vou trazer alguns fatos históricos, mas de uma forma bem rápida, para a gente entender essa conexão Rússia-Ucrânia, porque sem isso a gente não consegue entender a essência, né, desse processo que está acontecendo no mundo, tá? E se vocês quiserem fazer comentários, não só perguntas, podem ficar à vontade para fazer perguntas e comentários também, né? Ou seja, se quiserem acrescentar o debate, é sempre muito bom, porque assim, como o Rafael falou, né, a gente está aqui debatendo para a gente construir também, né, um aprendizado, um conhecimento. Então, essa participação de vocês é sempre muito importante. Mas, enfim, por que eu falei de história? Porque a formação da Rússia, né, como unidade política, ela remete a essa região de Kiev. Né? Então, enfim, você tem, né, a formação, né, de povos eslavos, né, que, enfim, migram, né, para essa região do Mar Negro, muito conectados também com os vikings. Né? Parece que a gente fala, pô, falando de vikings, né? Vikings, o que tem a ver os vikings com isso? Não, tudo a ver, né? Porque esse intercâmbio comercial, né, dos vikings que viajavam para o leste, né, saindo da Escandinávia e viajavam para o leste, eles passavam, né, em dois rios importantes, né, que cortam o território da Rússia, que é o rio Volga e o rio Dnieper, que dão acesso ao Mar Negro. Isso é importantíssimo dentro dessa questão geopolítica, né? Como a Ucrânia é importante
geopoliticamente para a Rússia, né? Então guardem o nome desses dois rios aí, que a gente vai falar deles depois também. Mas corta o território russo e ucraniano, e aí os vikings desciam para comercializar com outros povos nessa região do Mar Negro, principalmente com os gregos inicialmente, né? Mas depois essa região é ocupada pelo Império Romano, e em seguida por bárbaros, né? Que de fato, né? Começam a interceder também nessas questões de unidade política. Mas a Rússia ela foi formada, né? Em torno, né? Por volta do ano de 800 depois de Cristo, né, por essas tribos eslavas, né, que inicialmente eram pagãs, tem essa questão, né, da perspectiva pagã como referência, né, ao catolicismo, né, europeu, e eram muito influenciados pela mitologia escandinava de fato. Né. Mas é importante a gente entender que a Rússia, né, comunidade política, surge dessa região, né, chamada Rus de Kiev. Por que Rus? Porque um desses vikings que se torna o líder político chama-se Rurik. Então era Rus de Kiev. Ou seja, a Rússia ela nasce justamente dessa região da Ucrânia. Né? Então, enfim, a Rússia surgiu da Ucrânia ou a Ucrânia surgiu da Rússia, né? Aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, enfim, tem essa relação já histórica de formação desde 800 depois de Cristo. Né? E assim, né? A gente tem que entender que dentro dessa separação, né, Europa, Ásia, né, apesar da Rússia hoje estar na região entre Europa e Ásia, tanto que o termo Eurásia vem justamente por causa dessa posição geográfica da Rússia, essa posição da Rússia se manteve isolada, né, em termos de intercâmbio comercial, cultural, por muito tempo, né, mais de 800 anos, a Rússia ficou isolada, e uma das principais razões para isso é a questão da religião. Né? Os russos eles direcionam, né, a sua religião moldada numa referência do Império Bizantino. Então, a Igreja Ortodoxa, né, traz um afastamento, né, dos russos desse catolicismo latino, né, digamos assim. Né? Não só na perspectiva religiosa, mas na perspectiva cultural também. Né? Então, a Rússia ela começa a se formar como território, né, independente da Europa. Se a gente pensar na perspectiva da Rússia em relação ao oeste, né, e a gente olhando para o mapa seria a Europa, não tem grandes expansões territoriais, porque a grande questão nessa região era a defesa de fronteiras. Então você tem, né, contra invasão, né, de outros povos bárbaros, disputas territoriais com a Suécia, né, sempre foram muito corriqueiras, né, e aí a gente vê a Suécia agora com a Finlândia falando numa possível entrada na OTAN, mas a expansão territorial da Rússia por conta disso, né, ela acontece de uma forma diferente da lógica europeia. A lógica europeia de expansão territorial é centro, né, ou seja, metrópole, colônia. Né? Então, se a gente pegar o nosso próprio exemplo, como Brasil, fomos, né, colônia de Portugal, né, se a gente pensar a Espanha, toda a América Espanhola, né, a própria França, enfim, é uma lógica metrópole-colônia. A Rússia não. A expansão territorial da Rússia é uma lógica centro-periferia. Então, a expansão russa vem do centro político para a periferia. Nesse momento, como eu falei para vocês, como a Rússia estava isolada, né, da Europa, a expansão vai para o leste. Então, o território russo vai se informando, né, em direção ao leste. Que, né, à medida que isso vai avançando, né, a formação do próprio Império Russo chega a 22 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, isso aí é mais com o Giovanni, né? Só estou citando né, informação, mas é algo muito emblemático, né? Um território muito grande. E aí, né, dando alguns saltos, como eu prometi para vocês, que eu não vou ficar, né, trazendo muitos detalhes, só os que são de fato importantes para a gente conectar, não que os outros não sejam, mas aqui para a live, né, para a gente conectar com essas questões, foi só, né, no século XVIII que a Rússia começa a estabelecer um intercâmbio com a Europa, muito por conta, né, do seu czar Pedro o Grande, que tinha uma paixão por navegação, né? E essa paixão por navegação levou Pedro a estabelecer um centro, né, de construção de navios, né, um porto justamente com essa busca, né, de intercâmbio com a Europa, na cidade de São Petersburgo, né? Ou seja, do próprio nome da cidade
em relação a esse czar. E uma curiosidade interessante, né, é que essa cidade, ela tem, para vocês verem como essa relação começa, ela tem um sufixo, né, o burgo, né, é uma perspectiva germânica, alemã, né, da língua germânica, né, o São Petersburgo. Tanto que na União Soviética a cidade mudou de nome para Petrogrado, para tentar buscar uma conexão mais de essência russa. Mas percebam como é interessante isso, né? Então, São Petersburgo vem já de uma perspectiva de relação com termos, né, mais europeus. Não sei como é que Putin ainda não mudou de novo, daqui a pouco vai acontecer para Petrogrado. Mas, enfim, então, essa conexão começa, né, de fato, né, Pedro Grande olhava para a Europa com admiração, né, e começa a tentar moldar, né, muitas coisas em relação à cultura europeia. Esse é um período do século XVIII, no século XIX, é um período de um intercâmbio muito grande. O que eu falei agora, né, o próprio Império Otomano vem, né, dentro dessa perspectiva de queda, né, começa a perder força pela ascensão da Europa, principalmente a Revolução Industrial, a Revolução Bélica, né, e de fato a Europa começa a ser mais robusta em termos políticos, militares e econômicos. Então, o Império Russo, né, ganha protagonismo como grande potência com as invasões napoleônicas, em que os russos conseguem, de fato, deter essas tropas napoleônicas. Então, está estabelecida, né, a Rússia, ou o Império Russo, melhor dizendo, como uma potência mundial, tá? A partir, de fato, desse grande evento. E aí, dando mais um salto histórico, a gente, né, que sabe, né, que em 1917 houve a Revolução Bolchevique, né, e que estabelece a formação da União Soviética. Em 1922, os soviéticos, de fato, anexam, né, a Ucrânia como território soviético, né? E ao longo desse processo, né, sempre de um período que leva a essa perspectiva histórica de expansão. Lembra que eu falei? Centro, periferia, só que agora para oeste. Então, os soviéticos começam a abraçar, né, ou territorialmente ou ideologicamente, né, a Europa Central e os Balcãs, né, ou anexando territórios ou pela influência ideológica, né, que é a famosa, né, que vem a ser chamada depois, na Segunda Guerra Mundial, por Churchill, de cortina de ferro. Então, dentro dessa caminhada, né, percebam como é uma tendência russa se expandir nessa perspectiva centro-periferia, certo? Então, há essa tendência de expansão territorial e a Rússia sempre buscou esse acesso, né, às águas quentes do Mediterrâneo. Se a gente pegar a temperatura, e aí Giovanni também pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a temperatura do Mar Negro não é que seja quente, mas em relação ao que a Rússia tem no norte, obviamente, né, são águas quentes, né, dessa região. Então, é importante a gente entender como isso vai, né, como são os contornos, né, geopolíticos da Rússia. Vocês estão ouvindo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Giovanni, Rafael, tudo bem? Pode continuar, Murilo. Eu tô aqui. Fui até pegar um café. Até comentei lá, café, aula boa, precisa de um cafezinho pra gente. Pronto. Então, Pode assim, ó, eu espero ter conseguido dar um salto histórico bem rápido e gerar o interesse de vocês para buscar. Depois eu vou indicar um livro muito interessante da história da Rússia, que eu tenho aqui, que é um livro, né, que é a história concisa da Rússia, de Bushkov, mas depois eu pego ele para vocês verem. Mas, enfim, e aí a gente falando de União Soviética, né, em 1954, depois da era Stalin, né, uma figura chamada Nikita Khrushchev, que nasceu na região próxima ali das fronteiras Rússia, Ucrânia, tinha uma relação muito próxima com os ucranianos, decidiu dar de presente para a Ucrânia a Península da Crimeia, né, que não fazia parte da Ucrânia, mas que, por ser no sul, né, da Ucrânia e ter uma ligação com alguns povos, né, ucranianos, tem, né, de fato, esse evento que gera né, alguns debates, né, mais calorosos em relação aos motivos por que Khrushchev fez isso. Mas, enfim, dando mais um salto, né, histórico, o fim da Guerra Fria, né, se estabelece e dentro dessa questão, né, esse presente dado por Khrushchev, ele é cobrado depois pelos russos. Né? Em 1992, né, os russos questionam: cadê a Crimeia? Né?
volta para cá, né? A gente deu, mas tem que voltar, né? E aí não volta, né? Então, tudo isso, né, já mostra essa indisposição, né, entre Rússia e Ucrânia de uma perspectiva territorial, mas sempre lembrem-se disso, a Rússia tem uma tendência expansionista centro-periferia e sempre buscou essa região, né, das águas quentes do Mar Negro e do Mediterrâneo, certo? E aí, né, esse salto, né, até o fim da Guerra Fria, de fato, né, a gente conecta uma questão importante do discurso de Vladimir Putin, né? E aí é bom frisar que Vladimir Putin, ex-agente da KGB, que estava, né, atuava na Alemanha Oriental e que para ele foi uma grande tragédia, de fato, o fim da União Soviética, né, a ruptura do sistema soviético, em que, né, não só Putin, mas muitos russos não gostam, né? Não gostam, talvez seja uma palavra até mais leve, né? Odeiam Mikhail Gorbachev porque consideram que ele caiu no conto da sereia dos Estados Unidos. Porque a promessa era que a Guerra Fria, né, o confronto ele dessas duas potências, mesmo não tendo chegado a vias de fato diretamente, mas indiretamente sim, né, através das proxy wars, ou seja, as guerras por procuração, né, a gente pode falar das mais emblemáticas, Vietnã e Afeganistão, né, de um lado e do outro, mas é importante a gente entender que o direcionamento de abertura de Gorbachev, né, com perestroika, glasnost, enfim, remetia a uma estratégia para que acabasse esse confronto, para que houvesse uma abertura da União Soviética muito pressionada, para que, de fato, o mundo pudesse, né, ser guiado sem essa relação tensa entre as duas maiores potências do mundo. Mas não foi o que aconteceu, né? Os Estados Unidos usaram isso como uma propaganda a seu favor, para, de fato, direcionar um triunfo dos norte-americanos e uma derrota do modelo, né, socialista dos soviéticos. Então, isso foi, né, o que ficou. Inclusive, é interessante, porque na Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que se você chegasse na Europa e perguntasse para as pessoas quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, não ia falar a União Soviética, né? Então, esse discurso ele vai mudando, né? 10 anos depois, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? E 70% das pessoas falavam que foi a União Soviética, os outros 30% que foram os Estados Unidos. Aí, mas 10 anos depois, 50-50, enfim. Hoje, se você perguntar para todo mundo quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria das pessoas vai falar Estados Unidos, por causa da construção da propaganda, do cinema de Hollywood, né? Se a gente pegar o dia D, né, a invasão da Normandia, né, toda aquela construção de séries, filmes, né? Então, tudo isso, né, faz parte de uma propaganda do modelo da potência vencedora que chegou no final da década de 1980, início da década de 1990, ao famoso artigo na revista Foreign Affairs de Fukuyama, do fim da história. Ou seja, a história acabou, os eventos históricos, não que a história tivesse acabado, mas a grande potência, o grande sistema democrático e liberal venceu todas as outras tentativas históricas de modelos de governo, modelos econômicos. Então, esse era o modelo a ser espalhado, né, ao redor do mundo. Então, é interessante a gente entender que dentro dessa Guerra Fria, dentro desse confronto, em 1949, surgiu a OTAN, que é tão falada agora, que é o grande argumento de Vladimir Putin, né, da invasão à Ucrânia, né? O primeiro grande argumento, né? São dois, na verdade, mas esse é o primeiro grande argumento. Ô, Murilo, desculpa te interromper, eu só fico imaginando, não sei vocês, mas eu só fico imaginando a cara do Fukuyama agora, com a China aí, ano passado, a maior potência econômica, com socialismo, sei lá, socialismo de mercado, não sei qual é o nome que se dá para isso, sendo que o modelo neoliberal está em pleno fracasso, né? Mesmo nos países centrais, ele está fracassando de alguma forma em tudo aquilo que ele prometeu, né? Não sei se eu não acompanhei também, né? Se ele reescreveu essa análise que ele fez, mas a história não acabou, né? A história não acaba, se podemos dizer, né? Esse conflito entre modelos sociais e classes, ele continua de uma forma ou de outra. Talvez não numa macroesfera, né? A não ser que esse conflito que nós estamos tendo agora modifique isso, né? Exatamente. Na verdade, Fukuyama ele pegou um artigo que ele tinha na Foreign Affairs, que fez um sucesso estrondoso na época, em 89, 90, enfim.
e transformou num livro. Então ele pegou o artigo e esticou, né? Se você lê o livro, assim, tem muita coisa que, enfim, o artigo é interessantíssimo, mas o livro, né, enfim, aproveitou para ganhar dinheiro. Mas, enfim, se a gente pensar numa perspectiva mais, né, talvez do que vem pela frente, a gente já sinaliza uma mudança, né, de fato, desse polo de poder, esse polo de poder, né? Ou seja, a balança de poder já está voltando mais, sendo, né, caindo mais para o lado do Oriente. Mas, de fato, se a gente pensar nos Estados Unidos ainda, e acho que é uma coisa importante para a gente falar aqui, gente, os Estados Unidos ainda é a grande potência, ainda são, né, a grande potência mundial. Eu acho que a gente não pode descartar isso, né? Enfim, está sendo, né, ameaçada, né? Tá, a China vem, mas tudo que a China não quer é instabilidade. A China não quer instabilidade, né? Quando surgiu o coronavírus, o pessoal falando, porque a China, ou seja, o vírus foi criação da China, né, para atingir os Estados Unidos. Se isso fosse verdade, né, o que é uma grande maluquice, mas se fosse verdade, isso seria um grande tiro no pé, porque tudo que a China quer é que as coisas continuem exatamente do jeito que estão, porque está ótimo para ela. Então, se a gente hoje, né, teve uma assembleia, né, está tendo, né, está acontecendo uma Assembleia Geral da ONU que aconteceu, né, foi convocada emergencialmente, e que os chineses eles se colocam neutros, né, assim como na sexta-feira teve o Conselho de Segurança que os chineses, né, não votaram, né, ou seja, se abstiveram de votar a favor ou contra, né, e a Rússia vetou como parte, né, do Conselho de Segurança, desses cinco grandes potências, dessas cinco grandes potências do Conselho de Segurança, mas no discurso, né, do embaixador chinês, a gente percebe que a China se coloca como neutra, mas dentro de uma perspectiva de que ela condena, né, a invasão e ela condena essa instabilidade, né, para o mundo. Então isso fica muito claro. Então, tudo que a China não quer é essa instabilidade. Então, percebam, os Estados Unidos ainda é o grande motor da economia mundial. Então, Fukuyama ainda pode se abraçar nisso, né, até de fato acontecer uma transição. Né? A gente sabe que a economia capitalista ela sempre opera em ciclos, né? São crises, né? E aí tem reinvenções, né? A gente desde o neoliberalismo, né, da década de 70, as crises do petróleo, neoliberalismo, aí você tem, né, o avanço do neoliberalismo em várias frentes, né? A habitação, né? Ou seja, todo mundo tem que ter uma casa própria hoje, né? Educação, né? Ou seja, o acesso às universidades, a gente que vive isso, nós somos professores, nós três, a gente vive, né, essa capitalização assim do ensino, né, de uma forma mais, né, de massa, né, de, enfim, uma perspectiva bem comercial das coisas. Então, é preciso ter reinvenções, porque o sistema ele opera em ciclos de crise né, e formas de reerguê-lo, né? Sempre são construídas formas para reerguê-lo. Então, o sistema capitalista ele opera dessa forma. Então, eu acho que Fukuyama ainda pode, né, se abraçar. Quando ele argumenta em relação ao fim da história, ele não diz que a história não acabou, que não ia ter mais jornais, né, no dia seguinte, mas ele diz que, ou seja, acabou no sentido de tentativas, né, de sobreposição ou de ameaça ao poderio americano. É nessa perspectiva.